Salve galera, professor Jones, e hoje estaremos começando aí de fato o nosso blocão de provas, beleza? Para tu que já terminou o conteúdo da ESA e agora tá buscando um aperfeiçoamento, vambora, vamos cair com força, porque ó, estamos chegando ao final, hein? Beleza? Agora é só fazer as provas, revisar o conteúdo, eu tenho certeza que vocês vão destruir a prova da ESA. Tranquilo? Então vamos lá. Senhores, prova de 2011 para quem vai, né, na verdade já foi, né, para quem já cursou e já é antigo pra caceta, para quem cursou 2012/2013, ok? Assim, ó, questão número 1 tá lá. Em uma turma, a média aritmética das notas é 7,5, beleza? E ele fala o seguinte: sabe-se que a média aritmética das notas das mulheres é 8 e a dos homens é 6. Se o número de mulheres é 7 e de homens em 8, pode-se afirmar que o número total de alunos da turma é de... Ó, como é que eu consigo resolver uma ideia de questão como esta? Quando ele fala, né, que ó, uma turma média aritmética das notas é de 7,5, eu estou considerando o seguinte: não importa se é homem ou se é mulher, eu estou somando geral e gerando para a gente aí uma média. E como é que eu vou resolver esta ideia, Jonas? Bem tranquilo, beleza? Como assim? Vou chamar de SM, tá? A soma das notas das mulheres, beleza? Vou chamar de SH a soma das notas dos homens, beleza? Automaticamente, emissão é a quantidade de mulheres, beleza? E H, quantidade de homens. Só para que vocês não se emborem no que eu vou começar a fazer agora. Jonas, como é que eu tiro uma média aritmética? A média aritmética de nota, eu vou somar todas as notas, eu vou dividir pela quantidade de alunos. Essa é a parte mais tranquila em si, ok? Então, qual vai ser a ideia, Jonas? Ó, se liga. A soma das notas das mulheres mais a soma da nota dos homens dividido pelo somatório, pelo total de alunos, beleza? E o total de alunos vai ser as mulheres mais os homens. Isso é igual a 7,5, beleza? Esse é o bem tranquilo. E aí qual vai ser a ideia? Ele fala o seguinte: a média aritmética da nota das mulheres, só as mulheres, vale 8. Isso quer dizer o que, Jorge? Soma das notas dividido pela quantidade de mulheres, isso é igual a 8, beleza? Automaticamente, ó, SM é 8 vezes M. Vai pegando os bizu para poder ir selecionando de uma forma bem tranquila. Show de bola. Tá. E aí ele fala, se o número de mulheres excede o de homens em 8, opa, quer dizer então que a quantidade de mulheres, beleza? Vai ser igual à quantidade de homens mais 8, que é o que as mulheres têm a mais. Beleza? Outra coisa, ó, ele deu ó, que a média aritmética dos homens é igual a 6. Então, ó, SH sobre H, isso é igual a 6. Portanto, a soma da nota dos homens é 6H. Bom, professor, como é que eu vou resolver esta ideia? Se vocês pararem para analisar, essa minha primeira equaçãozinha aqui tem tudo junto. Tem soma dos homens, quantidade de homens, soma das mulheres, quantidade de mulheres, tudo isso igual a 7,5. E o que você está gerando aqui nos outros 3 retângulos aqui em vermelho são relações que eu posso me utilizar lá em cima.
ou jogar tudo em função da quantidade de mulheres, ou jogar tudo em função da quantidade de homens, a escolha é sua, beleza? Como as mulheres já estão em função dos homens, a quantidade de mulheres é igual à quantidade de homens mais 8, é exatamente isso que eu vou fazer. Jogar tudo em função de homem. Vai ficar, ó, soma das mulheres aqui, ó, aplico uma distributiva, vai ser 8H mais 64. E eu acabei de fazer, ó, achei o somatório das notas das mulheres também em função de 8H. Ô professor, para quê? Vou jogar tudo na primeira equação. Média é isso. Você isola uma coisa em função dela e joga na equação. Então, jogando tudo aqui, ó, na equação, você vai ter... Quem é o SM, Jonas? 8H mais 64. Show de bola. Quem é o SH? 6H. Dividido por M. Quem é M? H mais 8. Quem é o H? Vou botar como H mesmo. Isso vai ser igual a 7,5. Você observa o que você tem agora, está tudo em função de H. Automaticamente eu vou achar a quantidade de homens. Depois, malandramente, eu volto aqui, ó, para achar a quantidade de mulheres. E aí sim eu tenho o meu total de alunos. Beleza? Então, ó, 8H mais 6H, isso é 14H mais 64, dividido por 2H mais 8, isso é igual a 7,5. Está dividindo, passo para lá multiplicando. Então eu tenho 14H mais 64 é igual a 7,5 vezes 2H e 7,5 vezes 8. Beleza? E com isso vai ficar muito mais fácil de resolver. Lembrando que o denominador sempre vai passar para o outro lado multiplicando. Então eu tenho aqui, ó, 7,5 que multiplica 2H mais 8. Vai entrar em uma distributiva aqui. Então eu tenho 14H mais 64. 7,5 vezes 2 aqui é igual a 15H. Beleza? E aí, 7,5 vezes 8. Pessoal, qual é a malandragem? Pô, 7,5 vezes 2 é 15. Vezes 4, 30. Vezes 6, 45. Beleza? E vezes 8, 60. Beleza? Então, ó, mais 60. Fiz de 2 em 2 para tornar isso muito mais fácil. Beleza? Então, jogo 14 para cá, jogo 6 para lá, vai ficar 64 menos 60 é 4. 15 menos 4, 15, perdão, menos 14 é só 1. Então, ó, quantidade de homens na turma, só 4. Professor, e de mulheres? Mulheres é homens mais 8. Então, mulheres aqui, ó, vai ser 12. Beleza? Professor, total de alunos. Total de alunos é o somatório. Homens mais mulheres. Somando os dois casos aí, a gente chega a um total de 16 alunos. Resposta correta, D de Deus. Beleza? Então, assim, bem tranquilo, dá para safar, dá para ficar de boa, é só tomar cuidado, vir com carinho, não tem estresse que vocês vão dominar tudo que é necessário para poder fazer uma boa prova. Beleza? Questão 2, geometria analítica. Professor, como é que você cai? Cara, você cai mais por baixo, cai direto, beleza? Então, tem que estar voando nisso daí. Tá aí a questão. Para que as retas de equações aí, deu as duas equações, sejam perpendiculares, deve-se ter senhores, se estamos falando de retas que automaticamente o produto, lembra disso? O produto de M por M', o produto dos coeficientes angulares, ó, tem que ser igual a menos 1. Poderia botar aqui, ó, como M1, M2, coeficiente angular 1 e coeficiente angular 2, da reta 1 e da reta 2. Poderia colocar, ó, MR e MT,
da reta R, da reta T. Só para você diferenciar, que são dois coeficientes angulares diferentes. Beleza? Vou botar de MM', então. Professor, como é que eu acho o coeficiente angular da minha primeira reta? Ó, não é 2x menos KY igual a 3? Beleza. Joga o KY para o outro lado, puxa o 3 para cá. Vai ficar 2x menos 3 é igual a KY. Joga o K para o lado de cá, dividindo. Então, tem 2x sobre K menos 3 sobre K. Isso é igual a Y. Professor, aonde está o coeficiente angular? Está aqui, ó. O que está colado no x é o angular. Então, ó, 2 sobre K. Beleza? Mole. Mole, mole. Segundo, eu tenho aqui, ó, 3x mais 4y igual a 1. 4y igual a 1 menos 3x. Vamos só mudar a cor, só para você poder ter uma noção legal. Ó, 4y igual a 1 menos 3x. Tá multiplicando, vai para lá, dividindo. Então aqui, ó, menos 3x sobre 4. Professor, aonde está o angular? Lembra? Ele sempre está acoplado ao x, coisa linda. E sempre mantendo o y isolado. Beleza? Então, ó, vou chamar de m' aqui, ó, é menos 3 quartos. Então, tu tem um aqui e tem outro. Senhores, sabe que o produto é menos 1. Não tem desenrolo, beleza? Porque tem que ser perpendicular. Então, qual vai ser a ideia? Joga lá no perpendicular. Lá. O primeiro é 2 sobre K, que multiplica o segundo, que é menos 3 sobre 4. Isso tem que ser igual a menos 1. Primeira coisa é, corta aqui o menos daqui com o menos de lá. Show de bola. E aí, ó, poderia simplificar o 2 em cima com 4 embaixo. E vamos fazer essa brincadeira. 2 em cima e 4 embaixo. Vai dar 1 aqui e 2 embaixo. E a gente vai ter 3 é igual a 2K. Porque o 2K que está no denominador vai para o outro lado multiplicando. Então eu tenho 3 igual a 2K. Passa o 2 para cá dividindo. Então, ó, qual é o valor de K, Jonas? 3 meios. Beleza? Então, resposta correta aí, ó. Letra A. Sem desenrola. Vapo. Corta na alma. Vamos lá. Questão 3 está assim. Um terreno de forma triangular tem frentes 20 e 40. Então, ó, tem terreninho aqui de frente 20 metros por 40. E aí ele fala, e forma entre si um ângulo de 60 graus. Opa, então aqui eu tenho um ângulo de 60 graus. Admitindo-se raiz 3 com 1,7, ele pergunta a medida do perímetro do terreno em metros é. Senhores, tem que fechar. É um terreno, não sei quanto que é o terceiro lado, chamo de x. E aqui aplico lei dos cossenos. Pô, professor, mas lei dos cossenos? 3 lados e um ângulo, lei dos cossenos. E senhores, você não pode chegar na prova dessa sem lei dos cossenos. Você veio fazer a prova e não sabe, volta na explicação. Lá na parte de relações métricas e trigonométricas do triângulo retângulo, rever essas duas aulas, porque isso cai mais do que o Vasco. Lei dos cossenos está em quase todos os anos de prova. Então, pelo amor de Deus, tem que saber, irmão. Tem que saber. Senhoras e senhores, apresenta aquilo que mais cai. Tem que saber. Beleza? Então, assim, como é que eu vou resolver essa ideia? Lado oposto ao ângulo que você vai escolher ao quadrado é igual a um lado mais o outro lado menos 2 vezes o produto desses dois lados adjacentes ao ângulo, que multiplica o cosseno do ângulo. Beleza? Então a gente tem aqui, ó, x ao quadrado é igual a 400 mais 1.600 menos 2 vezes 800, que 20 vezes 40 dá 800, 20 vezes 40, vezes cosseno de 60, que é meio.
Professor, por que o senhor não multiplicou por 2? Porque eu sabia que o meio, cosseno de 100 que é meio, iria aparecer 1 sobre 2 e eu iria cortar. Professor, mas eu não consigo pensar assim. Senhor, aqui. Eu militar. Claro que você consegue. Tá maluco? Quem não consegue é teu adversário, pô. Adversário não, né? Nem seu concorrente, né? Aquele cara que vai fazer a prova junto contigo, mas tu tá à frente dele. Mata. Tá maluco? Vamos que vamos. Então, poderia fazer aquele corte. Então, a ideia ficaria muito mais fácil simplificar do que multiplicar. Beleza? Aí, o que nós temos? X ao quadrado. 400 mais 1.600 dá 2.000. Então, tenho 2.000 menos 800. Então, tenho x ao quadrado igual a 1.200. X igual a raiz de 1.200. Senhores, se tem 2 zeros, é porque eu posso escrever como 12 vezes 100. E aí, ó, olha, aqui é malícia. Que você decompor tudo igual um doente e ficar dias. Aqui é malícia. Toda vez que aparecer 2 zeros é alguém vezes 100, correto? Então, no caso, 1.200 é 12 vezes 100. E aí, é a mesma coisa que raiz de 12 vezes raiz de 100. Raiz de 100 é quanto? 10. Olha lá, já matou muita coisa. Ok? Pessoal, aí o 12? Aí o 12 tu decompõe, pô. Por 2, 6. Por 2, 3. Por 3, 1. Apareceu 2 vezes, sai uma vez da raiz. Não apareceu, continua na raiz. Então, raiz de 12 é 2 raiz de 3. Então, ó. Então, olha lá. Então, ó, vai ficar 2 vezes 10 vezes raiz de 3. Mas na questão, raiz de 3 vale 1,7. Então, ó, é 20 vezes 1,7, que vai dar 34. Eu fiz o passo a passo para você não ter problema. Ok? Então, o terceiro lado vale 34 metros. E ele quer a medida do perímetro. Jonas, o que é o perímetro? É a soma de todos os seus lados, ou seja, 20 mais 40 mais 34. Então, ó, meu entorno, meu contorno ali, 20 mais 40, 60 mais 34 dá 94 metros. Esquece, pai. Então, a resposta correta, letra A. Beleza? Sem estresse, sem nenenê, sem pitutique, aquela coisa toda, desespero. Vamos lá? Fatiou, passou. Senhores, questão 4 assim. A média aritmética de n números é 29. Então, ó, a soma dos n números dividido por n, que é a quantidade de números, isso é igual a 29. Retirando-se o número 12, a média aumenta para 30. Então, se liga na parada. Eu vou retirar um número, que é o 12. Então, ó, a nova soma é Sn menos 12, porque você retira o 12 da soma dos números. E se você retirou um número, agora não é mais n, agora é n menos 1, porque tu retirou um número, beleza? E isso é igual a quanto? A 30, porque a média agora foi para 30. Ele fala, podemos afirmar que o valor de n será d? Senhores, ó, aqui passa a palavra multiplicando. Então a soma de n números é 29n. Eu vou jogar aqui, nessa soma. Então vai ficar aqui, ó, 29n menos 12. O que estava dividindo vai para o outro lado multiplicando. Chama na distributiva, bebê. Então eu tenho 29n menos 12 é igual a 30n menos 30. Jogo 29 para cá, 30 para cá. Então vai ficar, ó, 30 menos 12 é igual a 30n menos 29n. E aí, ó, aqui deu 18 e lá só deu n. Então, se ele pergunta, podemos afirmar que o valor de n é o quê? 18, papai. Resposta correta, letra E. Tranquilo? Falou em média aritmética, tu vai lembrar da ideia que é sempre a soma de geral pelo quantitativo. Imagina tu tá num grupo de 10 amigos. Um tem 100, o outro tem 1.000, o outro tem 3.000. Tu tem nada porque tu tá estudando, tá na merda, tá duro. Beleza? Eu sei como é que é isso.
E de uma agonia, não tem dinheiro pra comprar um hambúrguer, tu tá bolado, mas faz parte, é o teu momento de estudar. Eu já passei pelo meu também e eu continuo estudando até hoje. E aí, mas somou a quantidade de dinheiro dos seus 10 amigos e deu 10 mil reais. Teus amigos tão com grana, né? Tão chique. Tão chique. Beleza. Tu tem 10 mil reais. E ele te pergunta qual é a média aritmética entre os 10 amigos. Pô, são 10 mil reais dividido para 10 amigos. É sempre o somatório dividido pela quantidade de pessoas, ou seja lá o que você queira fazer, é a média. Beleza? A média aritmética sai sempre desse jeito. Então, pensou nisso, é só montar o sisteminha. O resto, ó, tira de letra. Vamos lá, questão 5 está assim. Um par de coturnos custa na loja só fardas. Vou chamar de SF, tá? Só fardas. Então vou chamar de F. F de fardas. R$ 21 mais barato que na loja Selva Brasil. Então, só fardas é igual o preço da loja Selva Brasil menos 21. Opa, tem uma primeira equaçãozinha aqui. Beleza? Ah, professor, tá, e aí? Como é que eu resolvo o resto? Vamos lá, vamos ler o resto. Ele fala o seguinte: o gerente da loja Selva Brasil, observando essa diferença, oferece um desconto de 15% para que seu preço iguale ao do concorrente. Show de bola. Aí ele pergunta: o preço do par de coturnos em reais na loja Só Fardas é o número cuja soma dos algarismos é. Senhores, qual é o preço da loja Só Fardas? É o da loja Selva Brasil, menos 21. Para que ele iguale o produto, a Selva Brasil ofereceu um desconto de 15%, senhores. 15%. Ele ofereceu um desconto de 15%, o coturno na loja Selva Brasil, que chamamos carinhosamente de B, está 15% mais barato. Se o preço dela era B, agora é 100% menos 15%. É o quanto você vai pagar. O novo preço dela é 85% de B. Como é que eu escrevo 85% de B? 85 sobre 100 de B. Que é porcento, é aquele valor dividido por 100. E aí tu vai igualar as duas coisas. Porque no momento final, o preço da Selva Brasil estava igual ao preço da Só Fardas. Preço da Selva Brasil, 85%. 85%. Como é que eu escrevo, Jonas? 85 sobre 100. Beleza? Ou seja, 0,85. É assim que eu escrevo. Então, 0,85 de B é igual a B menos 21. Professor, por que isso? Ué, porque o preço da sofá tá lá, ó. É o preço de B menos 21. E com desconto as duas coisas são iguais. Então agora é só resolver. Agora é só resolver. Joga o 0,5 para cá, o 21 para cá. Então tem 21 igual a B menos 0,85 de B. Então 21 igual a 1 inteiro menos 0,85. 1 inteiro menos 0,85 vai dar 0,15 de B. Pessoal, tá, mas tem decimal. Como é que eu vou resolver isso? Multiplica isso aí por 100. Vai dar 2100, beleza? E aqui, ó, 15B. Para tirar a vírgula. Vai ficar mais fácil, né? Vai ficar mais fácil. Simplifica os dois lados por 3. Aqui vai dar 700 e aqui vai dar 5. Oh, então, ó, 700 é igual a 5B.
Passa para lá dividindo, tenho 700 por 5. Esse é o preço do Selva Brasil. E aí o preço do Selva Brasil vai ser, ó, de R$ 140. Professor, mas ele não quer o preço do Selva Brasil, ele quer o preço do Sofardas. O Sofardas é 140 menos R$ 21. Então, o preço do Sofardas é 140 menos 21, isso dá R$ 119. Pessoa, não acabou, porque ele quer a soma dos algarismos. A soma dos algarismos é 1, ele aqui, ó, se ele quer. Foi farda, 1, 9. A soma dos algarismos é 1 mais 1 mais 9. 1 mais 1, 2 mais 9, 11. 11. Então, a soma dos algarismos é igual a 11. Resposta correta, letra B. Beleza? Única partezinha chata realmente é a parte de porcentagem, que pode dificultar um pouco mais a sua vida. Ó, 3 amigos, Abel, Bruno e Carlos, juntos possuem um total de 555 figurinhas. Então, ó, Abel mais Bruno mais Carlos é igual a 5, 5, 5. Aí ele começa. Abel possui o triplo de Bruno menos 25. E Bruno possui o dobro de Carlos mais 10. Ele quer saber desses amigos o que mais tem. Vamos lá. Como é que eu vou descobrir isso daí? Eu tenho um sistemão, né, cara? Ó, eu já tenho o B em função do C. Agora eu vou achar o A também em função do C. Como assim? No lugar do B, eu vou botar 2C mais 10, tá vendo? Para eu poder substituir e também ter o A em função de C. Aplicando uma distributiva, o A vai ser 6C mais 30 menos 25. O A, então, ó, é 6C mais 5. Então, ó, tenho o meu A em função do C, eu tenho o meu B em função do C. Agora eu vou jogar tudo na equação. No lugar do A, 6C mais 5. No lugar do B, 2C mais 10. Mais C, tudo é igual a 5, 5, 5. A ideia do sistema é sempre você jogar uma equação em função da outra. Beleza? E aí fica mole. 6, 2 e 1 vai dar 9C. 5 mais 10, 15. Isso é igual a 5, 5, 5. Então, 9C é igual a 555 menos 15, vai dar 540. O C, então, é 540 dividido por 9. E aí vocês já sabem que vai dar 60 figuretas. Beleza? O C é 60, tá? Quanto que é o A? 6 vezes 60 mais 5. O A, então, ó, é 360 mais 5. O A é 365. Professor, e o B? Nem precisava encontrar o B, já encontrou a resposta. Mas o B seria 2 vezes 60 mais 10. O B, então, é 120 mais 10, 130. Pô, qual deles tem mais figurinha? O que tem 365, né? 365 é a quantidade de mais figurinhas. A resposta correta, então, é a letra B. O sistema é tranquilo, é só analisar com carinho que você consegue resolver de boa. Vamos lá. Questão 7 está assim. Um quadrado ABCD está contido completamente no primeiro quadrante. Então, deixa eu só deixar aqui uma ideia padroneta, né? Para a gente ter uma noção de primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante para não dar cal. E aí deu ponto A, deu ponto B, falou que são vértices consecutivos e ele quer saber a distância de A para C. Porra, nem precisava. Professor, por que não precisava? Você só precisava lembrar o seguinte, ó.
Se eu estou falando de um quadrado, ele está assim, ó, A, B, C e D. Beleza? Porque olha que ele deu. O AC, a distância de A para C, aqui, ó, isso é uma diagonal. O que é diagonal do quadrado? Lado, raiz de 2. Beleza? É o modo mais tranquilo de fazer. Beleza? É o modo mais suave de fazer. Então, se o AB é um lado, eu nem vou precisar montar o sistema. Montei só para critérios de curiosidade, para poder não fazer besteira. Né? Eu ia montar, acabar montando o plano cartesiano, mas nem precisa. Por quê? Como é que eu vou achar a distância de A para B? Lembra disso? Raiz de variação de final menos inicial ao quadrado, final menos inicial ao quadrado, dentro de uma raiz. Beleza? Eu quis botar o B como final. Poderia botar o A como final? Não tem problema. Só inverter tanto no X e tanto no Y. Beleza? Então, ó, calculando a distância de A a B, você vai ter exatamente o lado do quadrado. Então, aqui, ó, raiz de x final de B é 8. O x de A é 5. Então, é 8 menos 5 ao quadrado. Y de B é 3. De A é 1 ao quadrado. Tudo isso dentro de uma raiz. Então, ó, como é que a gente vai calcular essa ideia? Distância de AB, raiz de 8 menos 5 dá 3, ao quadrado 9. 3 menos 1, 2, ao quadrado 4. Então, ó, portanto, o lado do quadrado é AB, já que AB são vértices consecutivos, o lado do quadrado é raiz de 13. Beleza? Pô, se o quadrado é ABCD, pô, senhores, a distância de A para C é igual a diagonal do quadrado. Então, a distância de AC, ó, vai ser lado raiz de 2. Então, a distância de AC é raiz de 13 vezes raiz de 2. Portanto, a distância de AC vai ser raiz de 26. Resposta correta é a letra E. Professor, se eu quiser desenhar o plano cartesiano para tirar, para ver a condição, ver se está certinho, bonitinho, pode fazer, não tem problema nenhum. Beleza? Pode fazer. Beleza? E bem suavezinho de calcular. Show? Vamos lá. 8. Um tanque subterrâneo tem a forma de um cone invertido. E esse tanque está completamente cheio de 8 decímetros cúbicos de água e 56 decímetros cúbicos de petróleo. E ele fala que o petróleo e a água não se misturam. Não se misturam. Ficando o petróleo na parte superior do tanque e água na parte inferior. Sabendo que o tanque tem 12 metros de profundidade, a altura da camada de petróleo é de... Olha o cuidado. Vamos desenhar esse tanquezinho aí para a gente ter uma noção. Então tem um tanque. Epa. Ele tem a forma de um cone invertido. Show? E aí, água e petróleo não se misturam. Fica a água na parte de baixo, ocupando 8 decímetros cúbicos.
e fica o petróleo na parte superior, ocupando 56 decímetros cúbicos. Então, ó, aqui em cima, petróleo, beleza? E na parte de baixo, água. Pessoal, qual é a altura dessa parada aqui? Ele deu pra gente que a altura de tudo aqui era de 12 metros de profundidade. E ele quer saber a altura do petróleo. Então, ó, ele quer saber quanto que é essa altura aqui. Eu vou chamar essa altura de X metros. Pessoal, como é que eu vou fazer esta parada? Ó, mole. Pessoal, por que mole? Mole. Se você tem um cone dentro do outro, sendo inscrito dentro do outro, o cone menor e o cone maior, eles são semelhantes. Beleza, professor? Mas por que eles são semelhantes? Por causa disto daqui. Eu tenho lá um triângulo retangular. Só para te mostrar o porquê que eles são. Eu tenho lá um triângulo retangular. E aí eu tenho o raiozão de cima. Eu tenho outro raiozinho aqui menor. E as bases são paralelas. Automaticamente eles são semelhantes. Beleza? São semelhantes. Então aí, eu tenho dois triângulos que são semelhantes. E aí, se eles são semelhantes, ó, vou mostrar ele aqui, ó, de onde ele tá, ó. Rzão, o que seria? Rzinho, tá vendo? Se eles são semelhantes, aí fica, aí fica mole. Por que fica mole, Jonas? O volume do cone maior sobre volume do cone menor tem que ser igual à altura do maior sobre a altura do menor. Só que, ó, pela proporcionalidade, essas alturas ficam elevadas ao cubo. Sempre isso, beleza? É mole de fazer. Por quê? O cone maior inteiro é o, isso aqui, ó, o maior é o tanque todo. Então seria 56 mais 8, dividido pelo número do cone menor. O cone menor é da água. Ou seja, é só 8. Igual, a altura maior é do tanque, 12. E a altura do menor é da água. Só que, professor, como é que eu vou achar a altura aqui da água? Tudo não é 12? A que você quer não é do petróleo, que é X? Então, ó, aqui é o quê? É 12 menos X. Só que aqui, ó, elevado ao cubo. Não pode esquecer. E aí tu pensa, ah, vou fazer uma distributiva, querer ler. Não, 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 não. 56 mais 8 dá 64, dividido por 8 é 8. E eu tenho 12 sobre 12 menos x elevado ao cubo. A potência vai para o outro lado como raiz. Então vou ter raiz cúbica de 8 é igual a 12 sobre 12 menos x. Beleza? E aí vai ficar 2 que multiplica 12 menos x igual a 12. 24 menos 2x igual a 12. 24 menos 12 é igual a 2x.
12 é igual a 2x, ó, e o x vale 6. Então, a altura do petróleo que você quer vale 6. Beleza. Pessoal, se eu quisesse chamar a altura da água só de y, sei lá, achar essa altura da água para depois do petróleo, não tem problema nenhum. Vai dar certo do mesmo jeito. Beleza? Aí fica a seu critério o modo como você vai resolver. Tá? Mas, ó, isso são semelhantes por causa desse triângulozinho aí, ó, em verde, que gera uma relação de semelhança entre eles. Vamos lá. 9. A reta é tangente à circunferência e ele quer saber os possíveis valores para que isso aconteça. Se ela é tangente, você pode jogar a reta na circunferência, beleza? Você pode jogar. Porque aí você jogando, beleza? Você só tem um único ponto. E aí você vai gerar uma equação do segundo grau que você vai botar o discriminante dessa equação quadrática igual a zero, porque é tangente. Falou que a reta é tangente, então a equação, quando joga uma dentro da outra, a equação vai ter discriminante igual a zero, beleza? Então, no lugar do y ao quadrado, no lugar do y, vai entrar ó, esse mx mais 2 no lugar desse y aqui. Ó. Beleza? Então, como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar ó, x menos 4 ao quadrado. E aí, no lugar do y, vai ficar ó, mx mais 2 ao quadrado. Isso é igual a o valor de 4. Beleza? Professor, é só fazer a substituição? É só fazer a substituição. Show? E aí, vamos abrir as potências, abrir tudão. X menos 4 ao quadrado, quadrado primeiro, 2 vezes primeiro vezes segundo, mais o quadrado segundo. Mesma coisa aqui, ó. Quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado segundo. Isso igual a 4. Já pode simplificar. Vem, vem, vem. Vamos lá. E aí, ó. Quem tá com x ao quadrado? Não é 1 e o m ao quadrado? Não é? Então, se eu tenho 1 daqui e o m ao quadrado aqui junto com o x ao quadrado, vou só trazer para perto para ficar mais fácil para você enxergar. E aí, ó, menos 8x mais 4mx mais 16, isso igual a zero. Então, ó, bota o x ao quadrado em evidência, vai ficar 1 mais m ao quadrado. Coloca o x em evidência, vai ficar 4m menos 8 mais 16 igual a zero. Se é tangente, essa equação de cima tem obrigatoriamente o discriminante dessa equação quadrática igual a zero. Porque se tem um único ponto, para x, automaticamente esse discriminante é igual a zero. E como é que eu escrevo isso? B ao quadrado menos 4 AC. Tudo isso igual a zero. Beleza? Ah, professor, e aí? Agora filhão. Braço, de novo. Quadrado primeiro. Menos 2 vezes o primeiro. Então, 2 vezes 4, 8. Vezes 8, 64m. Mais 64. Menos 64, que multiplica 1 mais m ao quadrado. Isso igual a zero. Então, tem 16m ao quadrado. Menos 64m. Mais 64. Menos 64. Menos 64m ao quadrado. Tudo isso igual a zero. Beleza? Aí sim, gera pra gente aí uma equaçãozinha que tu vai vir matando aqui, ó. Positivo e negativo vai de ralo. Teremos menos 64 com mais 16 vai dar menos 48m ao quadrado. Menos 64m, isso igual a zero. Jogando o m em evidência, uma equação no segundo grau incompleta, vai ficar menos 48m, menos 64, isso igual a zero. Automaticamente,
ou o primeiro é 0, ou o segundo é igual a 0. O m, então, vai ser 64 sobre menos 48. Portanto, simplificando, pessoal, dá para simplificar por 16. Isso vai ser, ó, menos 4 terços. Beleza? Grande a conta? É. A ESA antiga, ela batia na alma. Beleza? Depois que ela tive uma facilitada. Antigamente, batia-se firme na alma. Pessoal, questão dessa hoje cai em que prova? SpaceX. A questões assim, falando sobre ponto de tangência, hoje em dia, são questões que caem na prova da SpaceX. Beleza? Isso era uma questão pesada na prova da ESA de antigamente. Vamos lá, questão 10, que foi anulada no ano aí. Falava como os anagramas da palavra consoante, né, pode ser formados com as vogais juntas e em ordem alfabética. Por que foi anulada essa questão? Dá uma dupla interpretação, né? Pode ser a ideia de vogais juntas e as vogais em ordem alfabética, que foi o que a Asa queria, né? Ou poderia ser vogais juntas, só que ordem alfabética num todo, tanto de consoantes, tanto de vogais. Por isso que a questão ela foi anulada. Mas fazendo como padrão da ESA, que eram as vogais juntas e as vogais em ordem alfabética, como é que eu faria essa questão aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 letras. A gente tem, então, a princípio, 10 letras. Só que das 10 letras, a gente tem uma, duas, três, 4 vogais. Beleza? Então, como as vogais têm que estar todas juntas, as vogais vão ser um blocão só. Quem são as vogais? A, E, O e O. É como se A, E, O e O valesse ocupasse, né, apenas o lugar de uma casa na permutação. Então, das 10 letras, o que nós temos é a permutação de 7 letras. Porque das 10 eu tiro as 4 vogais, ficariam com 6. Mas aí, as vogais inteiras formam fosse uma letra só, ou uma casa só. Então, são 6 consoantes mais uma casa que equivale às vogais. Então, a permutação de 7. Show? Só que aí, ó, eu tenho 2 N's e 2 S. Então, isso aqui é uma permutação de 7 com 2 repetições de N e 2 repetições de S. Professor, por que o senhor não tira também a repetição de O? Senhores, porque não tem que estar em ordem alfabética? Então, né, A, E, I, O. Então, aquela ordem não vai mudar. A, E, O, O ou A, E, O, O. Invertendo os dois O's é a mesma coisa. Forma a mesma coisa. Então, não vai mudar. As repetições serão apenas consideradas repetições das consoantes. Então, o que ele queria na ESA era isso. 7 fatorial sobre 2 fatorial seria a resposta correta, a letra E. Mas foi anulado, porque essa ideia de botar vogais juntas e em ordem alfabética dava uma dupla interpretação, podendo ser ordem alfabética de geral. Aí ele não poderia afirmar isso daí que era o que ele queria. Beleza? Então, essa questão realmente foi anulada. Vamos lá, questão 11 também foi anulada, mas vamos resolver a questão toda e depois eu vou te mostrar o porquê ela ter sido anulada. Se ele está querendo o valor de f de π sobre 6, é porque aonde tem x na equação vai entrar o quê? O π sobre 6. Então, f de π sobre 6
é igual a 2 vezes, vamos lá, cosseno de 2 vezes π sobre 6, mais I seno de 2 vezes π sobre 6, beleza? Então, f de π sobre 6 é 2 vezes, vamos lá, cosseno de π sobre 3, mais I seno de π sobre 3. Então, isso aqui é 2 vezes. Cosseno de π sobre 3, π sobre 3 é 180 sobre 3, né? Importante lembrar que π sobre 3 é a mesma coisa que 180 sobre 3, que dá 60 graus. Então, o cosseno de π sobre 3 é a mesma coisa que cosseno de 60. E cosseno de 60 é meio. Mais I seno de 60. Raiz de 3 sobre 2. E aí, ó, 2 com 2, 2 vai simplificar geral. Mas não vou fazer isso para não te embolar. Vou multiplicar primeiro para que você entenda o motivo. Vai ficar 2 vezes meio mais 2 vezes I desse jeito. E aí eu posso sim simplificar, tá vendo? E a gente vai ter aqui, ó, 1 mais I raiz de 3. E a resposta seria a letra B de bola. Professor, mas por que esse gabarito aí? Por que essa questão foi anulada? Senhores, teria gabarito? Teria, mas o meu problema está aqui, ó. O domínio são os reais. O contradomínio também são os reais. Ó, o meu domínio vai gerar uma imagem também real, tá vendo? O meu domínio gera uma imagem real. Olha para o meu resultado está no número complexo, não é real. Então, se não é real, essa condição aqui de ser reais em reais, ela não bate, porque aqui está gerando para a gente um número complexo. Então, não pode, isso não pode acontecer. Beleza? Automaticamente, você não teria como ter resposta com número complexo, por isso que essa questão ela foi anulada. 12. Se a função f de log de x ao quadrado na base raiz quadrada de 5, com x real é maior que zero, então o valor de f de 5 é... Ó, primeira coisa é, descobre esse valor aqui de dentro. E depois faz o f deste valor de dentro. Beleza? Então, a primeira coisa aqui é descobrir quanto que é o f de 5. Então, é log de 5 ao quadrado. Senhores, raiz quadrada de 5 pode ser escrito como 5 elevado a meio. E aí, ó, o aluno do Eumilico sabe que o expoente de cima vem para frente multiplicando, de boa, como 2. O expoente de baixo, ele vem para frente mais o que? Invertido. Se era meio, vem para frente como 2 sobre 1, que multiplica log de 5 na base 5. O log de 5 na base 5, tu sabe que é 1. Então, ó, o f de 5 é 2 vezes 2, que dá 4. Beleza? E aí, ó, agora, tu descobriu que isso daqui é 4. Logo, o próximo que você calcula é o f de 4, que é a resposta que ele quer. F de 4 vai ser igual a log de 4 ao quadrado de 5 elevado a meio. Mesma ideia. Vem. F de 4 é 2 vezes 2 elevado a quê? 2 vezes 2 sobre 1. E multiplica log de 4 na base 5. Então,
Isso daqui, ó, é 4 vezes log de... Pessoal, mas em nenhum dos casos da resposta tem o log na base 5. Isso. Em nenhum dos casos tem o logaritmando igual a 4. O que eu preciso fazer? Olha para as respostas, tudo em log de 2, tá vendo? Então, 4 na decomposição é 2 ao quadrado, na base 5, tá vendo? Então, portanto, f de 4 vai ser 4 vezes 2 vezes log de 2 na base 5. Portanto, f de 4 é 8 vezes log de 2 na base 5. A pessoa está tomando forma. Sim, só que a base continua como 5. A base tem que a base o quê? Base 10. Então, ó, f de 4 vai ser 8 vezes log de 2 dividido por log de 5. Por quê? Mudou de base, mesma base para cima e para baixo. E aí, em cima, na fração, fica o logaritmando. E embaixo fica a antiga base, agora também no logaritmando. Os dois na nova base. Beleza? Professor, ainda não tem. Ainda não tem, porque como é que eu escrevo o log de 5? Senhores, isso daqui tem que estar no coração de vocês. Quem é o log de 5? Log de 10 menos log de 2. Isso tem que estar no coração de vocês. Na verdade, o ideal é que vocês já tenham, né, no coração que log de 5 é 1 menos log de 2, para facilitar a tua vida. Isso é extremamente importante. Mas, professor, por que sair disso? Aquela propriedadezinha de propriedade da divisão. Abre em uma subtração e abre ali, ó, abre na diferença. Beleza? Tem que tu tem que saber. Tem que saber de verdade. Não dá para fazer a prova dessa sem saber essa relação. Beleza? Portanto, o f de 4 vai ser 8 vezes log de 2, mas dividido por quanto? Quem é log de 5? 1 menos log de 2. Resposta correta, então, D de Deus. Senhores, tem que saber? Tem. Não tem jeito. Se você não souber essa relação de log, esquece. Tem que saber. Essa da log de 5 tem que saber. É obrigatório. Não tem desenrolo. Ah, professor, não tem desenrolo. Se não souber, vai te gerar problema. Show? Vamos lá. Um agricultor colheu 10.000 sacas de soja. Ele colheu 10.000 sacas durante uma safra. Naquele momento, a soja era vendida por R$ 40 a saca. E, pô, ele colheu 10.000. O irmão tá rico. Como a expectativa do mercado era de aumento dos preços, ele decidiu guardar o produto e tomar o empréstimo do mesmo valor que obteria se vendesse toda a sua produção. A juros compostos, juros compostos de 10% ao ano. 2 anos depois, ele vendeu por R$ 50 a saca. Então, ó, o tempo foram de 2 anos. Sacou, né? Foi R$ 50 a saca e quitou a dívida. Então, ele vendeu a soja R$ 50 a saca e quitou a dívida. E a pergunta é, com essa operação, ele obteve prejuízo, lucro? Qual é a ideia? Vamos verificar. A primeira coisa vamos ver a ideia de montante, que é o quê? Capital mais juros. Beleza? Temos que verificar também a ideia dos juros, para poder ver qual é a relação que há de uma coisa para a outra, para ver se realmente valia a pena ou não
né, esperar esse tempo todo, esperar para ver se iria encontrar, se realmente valeria aí ou não e aguardar esse tempo para poder encontrar aquilo que ele está procurando. Show de bola? Professor, como é que eu vou resolver essa ideia? Se foi de 10% ao ano, os juros que ele pagou foi de que, Jonas? Seria de 10% ao ano. Então, como é que eu vou montar esta ideia da minha conta? Tá aí. Montante é igual a capital, que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo ou período. Beleza? Então, o montante aqui, qual foi o capital que foi aplicado para poder de empréstimo que ele retirou para poder fazer essa ideia? Ó, o valor que ele iria arrumar seria de quanto? Vamos lá? Qual é o capital? Foram 10 mil sacas que seriam vendidos a R$ 40. Então, o capital é de 400 mil reais. Foi isso que ele pegou de empréstimo. Beleza? Então, montante aqui seria de 400 mil, que multiplica 1 mais 10%, ou seja, 0,1, elevado a 2. Beleza? Pessoal, mas como assim? A taxa, a gente chama de I, vou botar aqui, ó, deixar como I, que é o padrão que você está acostumado a ver em prova, 10% escrito isso em decimal é 0,1, beleza? É o modo como a gente vai escrever no decimal, para ficar mais fácil, porque é o modo como a questão pede para ser trabalhado em juros compostos. Então o montante aqui, ó, era de 400 mil, que multiplica 1,1 elevado ao quadrado. Beleza? Ô, professor, e aí? Qual é a ideia? Ó, isso aqui é 400 mil, que multiplica 1,1, 11 vezes 11 daria 121. Duas casas, então 1,21. Beleza? Multiplicando uma coisa pela outra aí, a gente iria encontrar 484 mil reais. Beleza? Isso daí é a ideia de quanto que ele pagou. Quanto que ele pagou ao banco depois de 2 anos. Aí ele fala o seguinte: ele vendeu a saca dele depois de 2 anos ganhando 50 conto na saca. Então é 50 vezes 10 mil. Ou seja, a venda dele depois de 2 anos, ele vendeu por 500 mil. Qual foi o lucro ou prejuízo? Aqui deu lucro. Por quê? Ele vendeu por 500 mil e pagou ao banco 484 mil de empréstimo. Então, o lucro dele foi, né, de quanto? 16 mil reais. Beleza? Então, teve um lucro de 16 mil reais. Então, só para recapitular, para tornar isso mais fácil. Primeira coisa é achar o capital que ele precisava pegar de empréstimo. Foi lá 400 mil, que era o valor que ele iria vender no momento. A taxa de juros era de 10% ao ano. Jogando isso para decimal, 0,1.
Show. Montante é capital mais juros, mas eu usei a ideia, então eu vou até apagar, da fórmula dos juros compostos, que é a montante é igual a capital, que multiplica 1 mais i elevado ao tempo período. O período era de 2 anos, então T vai ser igual a 2. A taxa de juros de 10% escreve sempre na fórmula de juros compostos em decimal, ou seja, tem que dividir por 100. Então, dividir por 100 deu 0,1. Achei o montante que ele vai pagar no final dos tempos. Beleza? Que era de 434 mil. Depois eu verifico qual foi a venda que ele fez. Quando ele vendeu a soja há 2 anos depois, ele verificou o seguinte, que foi vendida a 50 reais. Beleza. 50 reais com 10 mil sacas, ele vendeu tudo a meio milhão, 500 mil reais. Se ele precisa pagar 484 mil, bom, era só subtrair uma coisa pela outra, que gerou para ele aí um lucro de 16 mil reais. Outra questãozinha pesada das provas anteriores, né? Pelas provas mais antigas, né? Que matava ali a alma do candidato. Vamos lá? Um capital de R$ 1.000, então ele tem aí, ó, capital de R$ 1.000, aplicados aos juros compostos de 44% ao ano. Se o prazo foi de 180 dias, então o tempo foi de 180 dias, a pergunta é, o montante gerado foi de... Senhores, aí tem que gerar aquela maldade, né? Que maldade, Jonas? Que maldade. Ó, o tempo, falando de matemática financeira, juros compostos, né? Um ano para a gente equivale a 360 dias. Então, um ano equivale a 360 dias. Então, quando eu pego 180, isso aqui é a mesma coisa que 0,5 ano, ou seja, meio ano. Meio ano. Beleza? Pessoal, como é que eu transformo essa taxa aqui em decimal? Divide por 100. Vai dar 0,44. Pessoal, então já tenho capital, já tenho a taxa e já tenho o período. E agora? Acho o montante. Capital, que multiplica 1 mais i, elevado ao tempo, o período, como você queira falar. Alguns usam nem como T, usam como Nzinho de nariz, beleza? Então, o montante aqui vai ser 1.000, que multiplica 1 mais 0,44 elevado a 0,5. A 0,5 pode ser como meio. É 1.000, então, que multiplica 1,44 dentro de uma raiz quadrada, porque o meio é a mesma coisa que uma raiz quadrada. Então, o montante é 1.000. Raiz quadrada de 1,44 é 1,12. Então, portanto, o montante foi de 1.200. Uma questãozinha aí. Seja B um dos catetos de um triângulo retângulo isósceles. Triângulo retângulo isósceles tem catetos iguais, né? Show de bola. Retângulo em A e B igual a 5 e 1. As coordenadas de C, sabendo que ele pertence ao primeiro quadrante. Aqui não tem jeito. Aí sim tem que resolver essa ideia através de um sistema. Eixo de X, eixo de Y, marcaçãozinha aqui rápida, 1 e 1. Então o meu A estaria aqui, o outro seria 5 e 1. Então o meu B está aqui. Se é retângulo em A, senhores, o meu C tem que estar para cima. Tem jeito. E aí, se é um triângulo retângulo isósceles, este cateto aqui tem que ser igual a esse cateto aqui. E aí começa o jogo de 7 cabeças.
Por quê? De 1 até 5, esse tamanho aqui é 4. Então, ó, esse cateto aqui vale 4. Automaticamente, esse outro cateto aqui também tem que ser igual a 4. E é onde para o meu vérticezinho C. Aqui, ó. Porque com isso, sim, forma aqui, ó, um triângulo, retângulo isósceles, catetos iguais. Pô, se tem que subir 4, do A até o C tem que subir 4, ele tem que parar aqui a quanto? Ó, se liga. Tem um, subiu 4, então parou aqui aonde? No 5. Então, qual é a coordenada C? O x dele é 1 e o y é 5. Matou. 1 e 5, resposta correta, letra B. Beleza? Mas por que essas ideias, gente? Como é que funciona isso daí? Triângulo, retângulo isósceles, dois catetos iguais. Então, a medida do cateto AB tem que ser igual à medida do cateto AC. Por que AC? Porque é retângulo em A. E se está no primeiro quadrante, o C não pode ir para baixo, tem que ser para cima mesmo. Então, ir se orientando vai fazer com que você encontre tranquilamente aí a ideia de C. Beleza? Senhores, é isso. Questão provinha pesada, né? As provas mais antigas são provas um pouco mais pesadas do que as atuais, mas super de boa, dá para resolver, só fazer com calma. O tempo de prova aí que eu fiz tá longo, porque eu fiz o passo a passo com vocês, quis explicar o máximo possível. Só que no dia da sua prova, tu vai resolver isso de um modo muito mais tranquilo, de um modo muito mais rápido. Assim eu creio e eu espero que seja. Tranquilo? Fique com Deus, grande abraço e até uma próxima prova. Vambora!